Mas afinal, de que Santos estamos falando? A cidade de Santos está situada na ilha de São Vicente, que os índios chamavam de Guaió. Na ilha, antes da chegada dos índios, habitaram homens seminômades que viviam na coleta de alimentos, da caça e principalmente de produtos do mar. Eles não conheciam a agricultura. Esses primeiros habitantes do litoral são chamados de homens do Sambaqui. Os tupis vieram muito tempo depois. Muitos lugares em Santos têm nomes dados pelos índios como Praia do Embaré, Fonte do Itororó, Largo do Caneú, Lagamar do Enguaguaçu, Paquetá, Canal Bertioga. Quem descobriu a ilha de São Vicente para os europeus foram os portugueses, que faziam a expedição exploradora que veio para a terra de Santa Cruz, um ano depois de Pedro Álvares Cabral, em 1500, ter descoberto o Brasil em Monte Pascoal e Porto Seguro. Eles descobriram entre a Ilha Guaió e a Ilha Guaíbe, em 1500, um canal marítimo que confundiram com um rio e deram-lhe o nome Rio de São Vicente. A chegada da expedição de Martim Afonso de Souza reforçou a presença política dos europeus, pôs em ordem a ocupação da ilha de São Vicente e arredores. As caravelas e naus ancoravam no antigo Porto de São Vicente, onde hoje é a ponta da praia de Santos. Brás Cubas, um jovem português que veio com Martim Afonso, resolveu transferir o Porto de São Vicente, que ficava na ponta da praia, para o outro lado da ilha, no Lagamar do Enguaguaçu, junto a um morro que chamou de Outeiro de Santa Catarina, onde hoje é a Rua Visconde do Rio Branco. Brás Cubas foi a principal figura de Santos durante o século XVI. Ocupou vários cargos importantes e conseguiu a primeira autonomia de Santos, elevando-a de povoação à categoria de vila em 19 de junho de 1545. Também fundou a Irmandade Santa Casa Misericórdia, que teve o primeiro hospital da América. A Vila de Santos estava situada ao redor de um lagamar que separava a Ilha São Vicente da área do continente vizinha à Serra do Mar. Ao redor do lagamar foram instalados engenhos no período da expansão econômica do açúcar. Os povoadores viviam do porto e da exportação do açúcar produzido nos engenhos da região. Epidemias de febre amarela, varíola, peste bubônica e outras moléstias atacaram e mataram parte da população. Pressionado, o governo estadual criou a Comissão de Saneamento e a Comissão Sanitária. O engenheiro Saturnino de Brito, chefe da Comissão de Saneamento, projetou e executou para o Estado um plano que corrigiu péssimas condições ambientais de Santos. Criou um moderno sistema de esgotos, construiu uma rede subterrânea para receber água da chuva e um eficiente sistema de 9 canais de drenagem, que, cortando a planície de mar a mar, levava para fora da ilha a água parada. Este fato simboliza o início de uma nova imagem e uma nova vida para a cidade. E hoje, os canais de Santos desempenham não só seu papel técnico, mas também influenciam no traçado urbano, sendo além de um divisor de bairros, marcos referenciais, também um símbolo da cultura santista. O café, o cais do porto, o aumento da população, o fim das epidemias, a necessidade de construção das casas e armazéns, terreno plano, a extensão das ilhas de bondes foram fatores de crescimento da cidade. Ao todo, a cidade de Santos tem 30 bairros que ocupam totalmente o espaço da ilha. O município de Santos localiza-se na porção central do litoral paulista do estado de São Paulo e faz parte de uma microrregião chamada Baixada Santista, junto com os municípios de Cubatão, Guarujá, Praia Grande e São Vicente. Segundo o Censo IBGE de 2010, o município tem 419.400 habitantes, distribuídos em uma área de mais de 28 mil hectares, correspondente a duas áreas distintas, a insular, parte urbana, e a continental, parte rural de proteção ambiental. A área insular é densamente ocupada e é dividida em zonas: a zona da orla, a zona intermediária, a zona central, a zona do porto, a zona dos morros e a zona noroeste. A zona intermediária pode ser considerada uma zona transitória entre a orla, dos mais ricos, para o centro, dos abandonados. Atualmente, caracteriza uma zona de expansão vertical devido à implantação do VLT, que transformou a área em alvo do mercado imobiliário. Já a porção continental do município possui 239.219 km², sendo 150 de preservação ambiental. Distante do asfalto dos grandes prédios da área urbana, entre as curvas da Rio Santos, rodovia que liga o litoral de São Paulo ao Rio de Janeiro, existe uma Santos cercada de beleza natural. Pouco conhecida por boa parte dos santistas, a região viu o desenvolvimento chegar ao longo dos anos. No entanto, alguns direitos básicos ainda são limitados. O Caruara é uma espécie de capital da área continental de Santos, o bairro mais populoso daquela região, com 1.126 habitantes de acordo com o Censo IBGE de 2010. Diferente da avenida principal, as outras ruas do Caruara não contam com rede de esgoto e asfalto.
Santos é a cidade litoral paulista com a maior tradição na área de planejamento viário. Comporta duas grandes e principais avenidas conhecidas como Avenida Ana Costa e Avenida Conselheiro Neves. Ambas se caracterizam por sua longa extensão e foram construídas com o objetivo de ligar diretamente o centro ao Gonzaga e praias. Os canais Saturnino de Brito também estruturam o traçado viário da Santos moderna. Largas avenidas foram projetadas, com amplas áreas ajardinadas como as avenidas Ana Costa e Conselheiro Neves. O veículo leve sob trilhos é um sistema que opera entre dois municípios da região metropolitana da Baixada Santista em São Paulo. É operado pelo consórcio BR Mobilidade Baixada Santista. É composto atualmente por uma única linha em operação, que possui 15 estações e 11,5 km de extensão. O sistema viário atual da cidade funciona de maneira adequada em alguns pontos, enquanto que em outros há grande dificuldade. Há também muitas complicações do sistema viário na área portuária, decorrente do fluxo de caminhões que movimentam mercadorias o ano inteiro e tem sua piora em períodos de safra, comprometendo assim toda a circulação viária da cidade. A área continental também abriga o Sítio das Neves, um aterro sanitário que recebe resíduos produzidos por quase 1,5 milhão de pessoas em 7 das 9 cidades da Baixada Santista. A administradora do local tem autorização da CETESB para receber resíduos sólidos até 2019. A Baixada Santista corre contra o tempo em busca de uma solução de longo prazo para a destinação do final do lixo, porque o órgão ambiental já admitiu que não há mais áreas disponíveis para a instalação de novos aterros sanitários. Hoje o Porto de Santos é o principal porto brasileiro. A área de influência econômica do porto concentra mais de 50% do produto interno bruto do país e abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aproximadamente 90% da base industrial paulista está localizada a menos de 200 km do Porto Santista. A concentração de riquezas articulada às condições históricas do processo de urbanização é responsável pela reprodução de grandes desigualdades socioespaciais no território santista. A espacialização das condições de renda permite visualizar essas desigualdades. O espaço urbano em Santos é produzido para atender uma classe social abastada. Os altos preços dos terrenos fazem com que algumas áreas da cidade sejam valorizadas. A população de baixa renda e a classe média, por sua vez, não têm acesso a esses espaços. A orla marítima do município e o seu entorno são as áreas escolhidas para os empreendimentos verticalizados de alto padrão, que trazem consigo as melhores infraestruturas urbanas. Devido a um processo histórico onde a cidade se valorizou em relação à praia, a zona da orla é considerada hoje um cartão postal de Santos. Ela abrange os bairros Ponta da Praia, Aparecida, Imbaré, Gonzaga, Pompeia e José Menino, sendo majoritariamente verticalizada em um custo de vida elevado. Mas Santos não é só orla. Existe também uma Santos que não atrai turistas, que não acumula riquezas, que não fomenta o mercado imobiliário e que é, muitas vezes, esquecida. Uma Santos que resiste. Com cerca de 12 km de extensão distribuídos em 12 bairros, a Zona Noroeste tem população com mais de 80 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Uma boa parte da sua população é formada por migrantes nordestinos que vieram para este ponto da cidade no início da década de 50. Diante da carência de imóveis para construção civil, a região é uma das opções para novos projetos habitacionais, que não se restringem às camadas mais pobres da população. Atualmente, as casas predominam, porém, os prédios com 3 andares começam a ganhar espaço no mercado imobiliário. Mudou muita coisa. Aqui quando eu era pequena, eu lembro que aqui era um areião só, onde tem asfalto, né? Tem as policlínicas, tem várias coisas, né? Mudou bastante. Falta, por exemplo, a questão do lixo, aqui é gritante. Não que não passe todo dia, o lixeiro passa, mas, por exemplo, ter que passar mais vezes, porque se tem o descarte, se as pessoas precisam descartar esse lixo, tem que ter mais vezes para que esse descarte seja feito, que não fique nas esquinas. A gente tem problema com o hospital. Você vai lá, o hospital tem estrutura, mas, por exemplo, não tem médico, porque chegar lá não tem médico suficiente, ou, por exemplo, no raio-x está quebrado. Apesar de todo mundo falar, zona noroeste, zona faroeste, o pessoal fala muito, faroeste, mas aqui é muito tranquilo. Lógico, tem as zonas de problema, tem, tá? Mas assim, aqui é muito tranquilo, tipo, aqui é como se fosse um interior, você conhece todo mundo, né? Todo mundo se cumprimenta. A gente quer ficar aqui. A gente gostaria que tivesse tudo aqui, que a gente precisava sair daqui para outros lugares para fazer mais nada. Tanto que assim, pra gente é um suplício, que é a Zona Noroeste também, ir num banco que só tem na Nossa Senhora de Fátima, que tu precisa pegar um ônibus. Se eu estivesse aqui, não precisava de mais nada, por exemplo. É a zona que abriga o dique da Vila Gilda, maior favela sobre palafitas do Brasil, hospedando aproximadamente 6 mil famílias em Santos, cerca de 20 mil pessoas vivendo de uma forma precária e em meio ao lixão.
De um lado, o maior porto da América Latina, do outro, a maior favela em palafetas do país. Distante do maior jardim de praia do mundo, aquela região faz parte de um Santos que não é vista nos cartões postais ou nas propagandas. Essas regiões estão separadas por morros e são as que apresentam a maior dificuldade de acesso viário às outras áreas de Santos. Os morros de Santos são comumente esquecidos por aqueles que não os frequentam. Muitas pessoas desconhecem uma outra realidade que está bem acima do nível do mar. Trata-se de muitos morros que a cidade possui, onde se encontram cerca de 35 mil habitantes. Para muitos, os morros são símbolos de pobreza numa cidade rica. Abrigam uma população de baixa renda, mas que possui uma sociabilidade, muitas vezes, mais elevada do que aqueles que são empilhados em torres da orla. Ao visitá-los, a impressão é que estamos em outro lugar, distante da praia. Eles são Morro do Sabuó, Fontana, Belmiro, Bufo, Penha, Pacheco, Jabaquara, Nova Sintra, Marapé, Monte Serrate, São Bento, Boa Vista, Santa Terezinha, sendo esse último o morro mais valorizado de Santos, extremamente privativo com residências de alto padrão. De alguns ângulos dá para ver bem o contraste social da cidade, graças à vista do Morro do José Menino. A divisão dos dois é feita por um muro de 3 metros, coberto de cacos de vidro e segurança supervisionando o lado da Santa Teresina. Cheguei aqui há um aninho. Um aninho? Sempre morei por aqui. Moro, trabalho, sempre aqui. Problema? Isso, policlínica. Que é uma porcaria para atender a gente. Farmácia é aqui na Nova Sintra. A gente descer isso aqui tudo. A gente descer isso aqui tudo para vir comprar um remédio. Policlínica é uma Isso vez quando na tá vida. aberta, né? Quando ela tá fechada, a gente tem que ir lá na cidade. É. Descer lá pra cidade pra poder comprar um remédio. E às vezes na policlínica não tem os remédios, aí a gente tem que ir atrás. Entendeu? De madrugada mesmo, as farmácias da policlínica não tem, dia de sábado e domingo não abre. Tô sempre melhorando? Bom, que para uns não são bons, para mim eu não tenho o que reclamar. Você não tem nenhuma crítica pra fazer aqui dessa região? Não. Nenhuma? Nenhuma. Lá vizinho meu, todo mundo me conhece. Mas se vocês pudessem se mudar daqui, eles mudariam? Eu não. Não? Por quê? Pra mim é o melhor lugar que tem. Não tem aqueles negócios que tem tiroteio, esse negócio assim de roubo. Graças a meu bom Deus, Tranquilo, é verdade. tranquilo. A gente curte, a gente sai, a gente volta, a hora que Mas não tenho o que reclamar não. Você acha que existe um certo respeito entre os moradores graças aqui? a Deus, Graças a aqui Deus. em cima sim. Aqui em cima sim. Olhar lá pra baixo, né? Porque eles ficam olhando assim, aquele pessoal ali deve ser morador do morro, deve ser favelado. Os pessoal critica muito o pessoal da favela, né? Mas eu acho que isso daí é normal, porque assim, a gente é da favela, por quê? Porque a gente não tem uma moradia assim no meio. Então a gente procura um lugar pra gente estar colocando nossos filhos. E o único lugar que a gente tem é na favela. Assim, aí, mas a gente quando vai lá pra baixo, os pessoal lá de baixo, critica muito as pessoas daqui de cima. Critica muito, principalmente quando fala assim, aquele ali é da favela. Mas a favela não é a mesma coisa que morar lá pra baixo. Mesma coisa, não muda diferença nenhuma. A gente paga água, paga luz, paga aluguel, é a mesma forma de pagar lá embaixo. Só que lá embaixo é lá embaixo, aqui em cima é aqui em cima. Eu acho que a diferença é só nisso. A fonte do movimento na estrutura da cidade, que gera como consequência a segregação socioespacial, é a disputa por privilégio de localização no território urbano, onde as classes de mais alta renda dominam a produção de espaço por meio do mercado imobiliário, do aparamento do Estado e da ideologia dominante. Esse urbanismo segregacionista, determinado pelas relações do mercado imobiliário especulativo, atua contra a cidade, inibindo a ideia central da vida urbana, de que a cidade é um espaço de convívio entre grupos sociais diferentes. Em 2011, houve uma revisão do plano diretor na tentativa de solucionar, principalmente, problemas que envolvem a democratização do espaço urbano, no sentido de proporcionar mais acessibilidade às áreas do município. Mas mesmo assim, algumas localidades ainda carecem de uma ampla gama de prioridades, como é o caso dos moradores da Zona Noroeste. A utilização não democrática da cidade e a inexistência de espaços para seu crescimento horizontal são uma das principais dificuldades do município na atualidade. Os vazios urbanos correspondem a aproximadamente 1% da área total. A cidade não tem praticamente mais espaço para crescimento, pois ela já está localizada numa ilha.
Por ter essa grande ausência de vazios urbanos, Santos não consegue, por exemplo, implantar programas habitacionais voltados para as famílias de classe média e baixa renda, como o Programa Federal Minha Casa Minha Vida. A carência de espaços livres e de vazios urbanos, aliada à ocorrência de alta densidade demográfica, faz com que Santos passe por constantes processos de refuncionalização do seu território. Na ilha, prédios, shoppings, hipermercados, teatros e cinemas, mas Santos não acaba no mar. A cidade floresce na serra, abrindo um novo mundo. É a Santos rural e caiçara. Santos de contrastes, contrastes que sempre marcam sua história. Construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação imobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é minha bexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga.